Bom dia, meus queridos. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Nós estamos passando por um momento diferente. Todo mundo está falando isso, né? Ninguém mais aguenta ouvir falar. Para a gente lavar a mão, passar álcool gel, usar máscara, ficar em casa se puder. Mas que esse seja um momento em que você não abra mão de meditar na palavra do Senhor e de encher o seu coração e a sua mente com o que pode trazer esperança. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre o caminho dos maus. E eu queria estar refletindo com você sobre esse texto que fica no livro de Provérbios. A gente vai ler no capítulo 4, os versículos 14 ao 19. Então, se você precisa de um tempinho para pegar sua Bíblia e para procurar, dá um pause no vídeo e volta quando você tiver encontrado. Amém? Não precisa pedir misericórdia. Como não é live, eu não preciso dar um tempo para você encontrar. Vamos lá. Versículo 14. Não vá aonde vão os maus. É interessante, né? Vocês sabem que eu gosto de ir lendo, parando e refletindo sobre o que eu acabei de ler. Eu não leio o texto inteiro para depois refletir sobre tudo, geralmente. Meu estilo, né? Cada um medita de uma maneira. É interessante quando a gente pensa nisso, a gente lembra daquele momento em que Jesus foi questionado porque ele estava sentado na presença de pecadores, né? E ele falou que os médicos é que precisam... os médicos são necessários para os doentes, não é para quem está bem. E isso é interessante porque se a gente fizer um paralelo com esse tempo de pandemia, é diferente o médico tratar o doente do médico absorver o comportamento do doente, né? Então, se o doente está doente porque ele não se alimenta bem, se o doente está doente porque ele não pratica exercícios físicos, né? Vamos pensar em doente além da Covid-19. A gente só fala de Covid-19, mas se o doente está doente porque ele está com sobrepeso, se o doente está doente porque ele fuma, né, e está prejudicando o pulmão, se o doente está doente porque a vida dele, se ele não tem higiene, se o doente está doente porque a imunidade dele está baixa e ele não está fazendo nada com relação a isso, é diferente o médico tratar o doente do médico começar a comer de forma irresponsável, do médico começar a não se exercitar, do médico começar a fumar, do médico ignorar a própria imunidade, do médico não ter higiene na sua vida pessoal. Vocês entendem? Quando Jesus diz que o pecador precisa dele, assim como o doente precisa do médico, ele está dizendo que ele precisa tratar os pecadores, não que ele precisa se tornar um deles, não que ele precisa andar o caminho que eles andam, fazer as coisas que eles fazem. Essa é a diferença. Quando a Bíblia diz o seguinte, no livro de Provérbios, não vá onde vão os maus, não significa que você não vai ter misericórdia do seu próximo, que você não vai tratar o seu próximo com carinho, que você não vai tratar o seu próximo com amor. Significa que você não vai andar o caminho que eles andam. Significa que você não vai fazer as coisas que eles fazem. Né? Isso vale para isolamento social, né? O que você faz aí na sua casa, dentro das quatro paredes, que ninguém está vendo, a menos que você abra uma câmera e faça uma live, ninguém está vendo o que você está fazendo. Isso vale para qualquer outro momento da nossa vida. Então, se a gente hoje refletir sobre isso, a gente tem que entender a diferença entre tratar o pecador e andar com o pecador e começar a fazer as coisas que os pecadores fazem. Isso é que a Bíblia está nos advertindo. Vamos continuar ainda no versículo 14. Não siga o exemplo deles. Essa tradução que eu estou lendo, né, eu devia ter falado isso antes, mas eu estou lendo na
na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Pode ser que a sua tradução seja um pouco diferente, se você quiser acompanhar palavra por palavra e tiver acesso à nova tradução da linguagem de hoje. Não siga o exemplo deles, está vendo aí? Não é só uma questão. Você pode estar junto com eles, ser misericordioso, tratar eles, mas você não pode fazer as coisas que eles fazem. Você não pode compartilhar do caminhar deles. Você não pode seguir o exemplo deles, né? A gente muitas vezes se acha o influenciador, né? Nós estamos na época dos influenciadores digitais, os youtubers e etc. E a gente se acha o influenciador. A gente acha que a gente influencia. E a gente tem uma tendência natural a se achar uma pessoa muito blindada. Eu influencio, mas eu não sou influenciado. Nada disso me atinge, né? Não é porque eu vejo a pessoa falando, fazendo um monte de coisas erradas. Mas presta atenção. Dependendo de com quem você anda, o cara te sugere uma série, você começa a assistir, porque você está assistindo essa série, porque fulano sugeriu, disse que era muito boa. Né? Você começa por que você visita esse site? Porque fulano falou que lá tem umas informações muito interessantes, eu visitei e gostei. E começa a reparar em como pequenas coisas da sua vida, às vezes hábitos, às vezes hobbies, às vezes... Na verdade, você pegou de uma conversa, você pegou... A gente é muito mais influenciado do que a gente pensa. Então, cuidado. Porque andar com os pecadores, naquele momento você tem que estar como médico. Como é que o médico hoje trata uma pessoa com Covid? Ele bota a máscara, às vezes ele coloca aquele negócio que parece que vai soldar, né? Aquela tampa plástica, né? Todo o EPI, o equipamento de proteção individual, muito álcool em gel, muita higiene. Por quê? Porque ele sabe que está lidando com uma pessoa contaminada. Isso não quer dizer falta de amor, isso não quer dizer preconceito, mas quando você estiver tratando um pecador, lembre-se que você está lidando com uma pessoa contaminada. Todo cuidado para não absorver aquele comportamento, todo cuidado para não absorver aquele hábito, todo cuidado para não deixar aquilo exercer influência negativa sobre você e, pelo contrário, você exercer influência positiva sobre a pessoa, todo cuidado é pouco. Vá debaixo de muita oração quando você vai abençoar um pecador. Sempre. Versículo 15. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. A linha tem que ser clara. Isso aqui eu não faço. Isso aqui eu não compactuo. Se a piada é imoral, eu não vou rir. Eu estou deixando um tempo para você refletir sobre isso. Para você refletir sobre isso. Se a piada for imoral, não ria. Não mande um kkkk. Um hehehehe. Não ria. Não precisa expor a pessoa, mas chega no privado e fala: não gosto dessa piada, né? Hoje em dia eu estou falando em termos de WhatsApp porque a gente está afastado. Mas se você estiver no círculo dos seus amigos, quando tudo isso passar, não ria. Mesmo que seja engraçado, se segure. De falar, gente, eu não gosto nem de brincar com essas coisas. Porque a Bíblia diz que esse tipo de coisa nem de brincadeira se cite no meio de vós. Eu tento viver de acordo com a palavra de Deus. Você não precisa ser professoral. Mas você precisa ser firme. Desvie-se desse caminho e passe de lado. Quando a gente vê uma situação complicada na rua, a gente não atravessa e passa pelo outro lado da rua. Tem um cara com um pitbull ali, o pitbull tá sem focinheira, o pitbull tá... Você tá com seu filho pequeno do lado. Por via das dúvidas, você atravessa a rua e vai pela outra calçada, não vai? Por que você não faz isso quando o assunto é espiritual? A gente tem que ter o mesmo tipo de cuidado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até prejudicar alguém. Isso é uma inversão de valores. Veja, quando a gente faz uma coisa errada, a gente sabe que vacilou, a gente sabe que errou. Você sabe que você não respondeu direito à sua esposa. Você sabe que
sua resposta foi torta, você sabe que você foi estúpido, agressivo, não devia, você deita a cabeça no travesseiro, não consegue dormir. O sono não vem. Você acorda ela para pedir perdão. É ou não é? Isso é o caráter. Isso é o caráter. O caráter do ímpio é o contrário. Se ele passar um dia bem, ele sente falta. Sente falta do sarcasmo, sente falta da cisânia, sente falta da ironia, sente falta do deboche, sente falta da fofoca, sente falta de ter prejudicado alguém de alguma forma, mesmo que minimamente. A gente vive num mundo muito cínico, muito cínico. E se a gente deixar, esse cinismo entra dentro da gente. Não faça isso. Se a Bíblia está te advertindo, é porque pode acontecer. Você não precisa se achar um super-homem. Todos nós estamos sujeitos a isso. Pode acontecer com qualquer um de nós se a gente não vigiar. Então vigie, meu querido. Esteja vigilante. A Bíblia diz que se Deus não vigiar, em vão trabalha a sentinela. Mas não é porque Deus está vigiando que a sentinela pode cochilar. Esteja vigilante. Mesmo em tempo de isolamento social, mesmo em tempo de quarentena, a gente sabe que é difícil, a rotina muda. Mas mantenha a sua vigilância espiritual. Mantenha a sua vigilância espiritual. Amém? Olha o versículo 17. Porque para eles a maldade e a violência são como comida e bebida. Nesse tempo de isolamento social, a gente sabe que comida e bebida são considerados essenciais. O mercado não pode fechar, né? Porque você está isolado socialmente, mas seu corpo precisa das calorias. Você precisa comer, você precisa se alimentar, né? Se você ficar perfeitamente isolado e não trouxer comida nem bebida para dentro de casa, você vai morrer de inanição. Vai morrer de sede. Muito antes do que morrer de Covid-19. Então isso é essencial. E veja, o pecador, ele trata a maldade e a violência como comida e bebida. Para ele são essenciais. Isso começou de uma hora para outra? Não. A corrupção não começa de uma hora para outra no nosso coração. Isso vai crescendo, isso vai aumentando. Se a gente der espaço, tem uma comparação que o pessoal fala que a gente é como se tivesse dois lobos dentro da gente. Um lobo bom e um lobo mau. Sabe qual dos dois vence a luta? Aquele que você mais alimenta. Então, siga o conselho da palavra de Deus. Se desvie do mal e passe de lado. Ame o pecador. Trate dele com o cuidado de um médico. Mas entenda o perigo que é o pecado. Ele é como uma doença. Ele vai te contaminando e vai piorando. E de repente a sua saturação está baixa e de repente você não está sentindo falta de ar, não está conseguindo respirar. A sua vida espiritual também pode sofrer esse risco. Esteja atento para ele também. Amém? Versículo 18. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Às vezes, quando a gente tem esse tipo de palavra, né, a gente lê na Bíblia e a Bíblia está exortando a gente pensa, nossa, isso é muito difícil. Eu estou longe de ser perfeito. Eu vacilo muito. Esse padrão é muito alto, esse sarrafo está muito alto. Eu não consigo fazer esse salto em altura. Eu estou lutando aqui para pular 40, 45 centímetros. Os caras querem colocar o sarrafo em 1 metro. Daquele que o cara tem que pular, entortar as costas todas. Eu não consigo fazer isso. Veja, aqui não diz que a vereda dos justos, que o caminho dos justos, é como se fosse meio-dia. Ele não diz isso. Ele diz que é como a luz da aurora. É a luz do nascer do sol, que vai brilhando cada vez mais até ser dia claro. A Bíblia reconhece que a gente nasce em pecado, desde Adão. O
caminho do justo não é um caminho de instantaneamente estar tudo claro. Não, ele é um caminho de ir brilhando cada dia mais até ser dia claro. Esteja atento, esteja vigilante, esteja caminhando na direção da luz que é Jesus, para que no seu caminho seja cada dia mais brilhante e cada dia mais claro. Sabe por quê? Porque se você não estiver caminhando em direção à luz, vai acontecer o que acontece no versículo 19. O que a Bíblia alerta no versículo 19. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Imagina você tropeçar, cair no chão e nem saber em que tropeçou. O ímpio é assim. Ele cai, ele tropeça e ele nem sabe mais qual foi o pecado. Sabe por quê? Porque tem tantos pecados espalhados na vida dele. É como se você tivesse milhões de obstáculos espalhados pela sua casa. Você vai na cozinha tentar beber um copo d'água, você nem sabe em que você tropeçou. Você tropeça, cai no chão, levanta, tropeça, cai no chão. Uma queda após a outra. Porque os pecados vão se acumulando e a corrupção vai se acumulando. Não esteja desatento. Esteja vigilante. Você não precisa começar perfeito, mas caminhe em direção à luz do Senhor. Amém? Que essa palavra abençoe o seu coração. Que essa palavra não desanime você, não é isso que eu quero. Eu quero que ela renove o seu ânimo. Eu quero que ela renove, nesse Dia das Mães, a sua alegria em pertencer ao reino de Deus. E compartilhar isso com a sua família, mesmo que você não possa estar junto fisicamente. Mas eu também não quero que você abra mão de estar vigilante no reino de Deus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Deus abençoe você. Feliz Dia das Mães para você e para sua família, para sua mãe, para sua esposa. Amém? Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de compartilhar essa palavra com vocês. E, embora nós não estejamos juntos fisicamente, nós estamos juntos espiritualmente. E isso é o mais importante. Que Deus abençoe você.